ler na palavra do Senhor. Somente um versículo, irmãos, no livro de Juízes, capítulo de número 6, uma palavra bem conhecida de todos nós. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, todos os irmãos encontraram? Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Já foi orado, os irmãos podem assentar. Quero nesse momento agradecer, irmãos, desde já pelo convite aos irmãos. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui eu encontrei, que assim já conhecia, estou revendo, e outros que eu não conhecia, Eu louvo a Deus pela vida do pastor Dinaldo, pastor Dinaldo, sua esposa, irmã Cirlei, a outra irmã Cirlei. Olha, bem no passado, as pessoas confundiam nós duas, falavam que nós duas eram irmãos mesmo, irmã Cirlei. Só que ela é muito mais bonita do que eu, toda a vida. Mas eu aceitava, você falava: não, mas eu sou mais feio um pouquinho, mas sou irmã dela mesmo. Peguei o Nandinho no colo, não tô velha, viu, Nandinho? Você que cresceu. Nossa, não sei como ele cresceu, Meu Jesus. Eu não tô velha, porque o Nandinho cresceu. Viu, irmão? Não foi ele, não foi, irmão? E louvo a Deus, irmãos, aqui pela vida do meu companheiro, o pastor Eudes. Tão bondosamente tem me acompanhado, tem me tolerado, tem me suportado, tem orado por mim, tem orado muito por mim, porque eu sou uma pessoa carente de oração. A irmã Cirlei está ali atrás, a irmã Jussara, oh meu Deus do céu. A outra não está aqui hoje, não veio hoje, Conheço essa família, acho que. Quantos anos você veio, Jussara? 33, Jussara era menina, meu Deus do céu. Era muito pequena. Eu não estou velha. Não, eles que cresceu, gente, eles que ficou assim, foi chegando, acompanhando nós ali, mas graças a Deus, irmãos, estamos felizes com Jesus. A irmã Marlete, irmã Marlete, eu conheci a irmã Marlete desde a conquista, desde os meus primeiros passinhos. A irmã Marlete não era nem crente, irmã Marlete? Irmã, eu também, muito feliz. Fica firme, porque a bênção é muito grande, a vitória é grande, é certa, irmãos. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, viu? Com certeza, Ele não sabia que eu viria aqui hoje, mas com certeza, se o Darley soubesse que eu viria aqui hoje, ele ia ficar muito feliz em mandar a saudação. Ele foi batizado nessa igreja, irmão de novo. O Darley, a Dilma, lembra? Eu estava passando por uma prova muito grande. Na época, eu tinha saído da igreja de Madureira, na direção do pastor César, e eu estava no mundo, irmãos, e Deus usou o pastor Edson Rodovalho, para me dar um apoio, Gente, é uma coisa que eu esqueci, foi uma verdadeira obra missionária com a minha vida, porque a batalha estava tão grande que eu não estava dando conta sozinho mesmo, não. Então, naquela época, eu estava tipo assim, irmão, dizendo assim: ô pastor Edson Rodovalho, vence o diabo por mim, que eu estou dando conta. E eu clamava para o irmão Dinaldo, para a irmã Cirlei: vence o diabo por mim aí, porque eu estou dando conta. Me ajuda em oração, porque eu não estou dando conta. De fato, eu não estava dando conta, irmãos. Mas grande foi, irmãos, a recompensa de Deus na vida desses irmãos, que me trouxe de volta para a presença dele. Toda quebrada, mas trouxe. Viu, irmãos? Na época eu passei por um acidente, irmão Dinaldo, acho que lembra, irmão Dinaldo? Passei por um acidente, quebrei 3 costelas, fraturei a bacia. Uma das minhas costelas quebradas entrou no meu pulmão, saiu do outro lado. Eu fiquei com 3% de chance de vida, eu não andava, irmão. Eu fiquei sem andar, na verdade, E ali, quando fizeram, não é essa a pregação, mas eu vou contar rapidinho, só isso aqui. E quando eu fui socorrida, por um dos bombeiros que eu fui socorrida, era o meu cunhado, que eu tinha ganhado para Jesus. Porém, no momento que eu fui socorrida, eu estava desviada. Eu estava afastada da comunhão. E quase morta. E quando eu dei entrada no hospital, também tinha outro irmão que nós ganhamos para Jesus, o irmão Ronan. Estava na portaria do hospital, no hospital escola.
E ele era assim meio gago, ele é ainda, né? E segurou na minha mãe, eu estava só com 3% de chance de vida. Irmão Ronan segurasse na minha mãe e disse: irmã, você não vai morrer. E porque quem tem promessa de Deus não morre antes de Deus cumprir. E eu não falava, irmão, eu não falava, eu só fiz assim. Só assim, ó. Gemendo. Falava não, porque eu estava com a costela dentro do pulmão, enfiada dentro do pulmão igual uma faca, quase morta, com 3% de chance de vida. E ali, irmãos, quando ele deram entrada comigo naquele hospital, só viu o irmão Ronan na porta, segurou rapidinho na minha mãe e disse isso, e saiu comigo, que eu falei: meu Deus, se bater nessa parede vai ser outro acidente. Mas Jesus teve misericórdia, irmãos, e Jesus ali naquele momento, pela misericórdia de Deus e para a honra e glória do nome do Senhor, ele restaurou a minha vida. A igreja Salém estava em oração por mim, e o Senhor levantou vasos naquela época e disse para mim assim: filha, a glória do segundo templo será maior do que o do primeiro templo. E Deus é fiel, ele tem cumprido na minha vida, porque ele é maravilhoso. Irmãos, e agora voltando aqui para a palavra, onde Deus fala com o Gideão, porque nós estamos num momento propício, né, irmãos? Nós sabemos que é um culto de missão hoje. E nós sabemos, irmãos, que missão é uma obra espinhosa, porém está no coração de Deus. É uma obra espinhosa a missão. O maior exemplo é a palavra que foi lida aqui hoje, que o irmão leu, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo. Não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Ele foi reputado por aflito, oprimido de Deus e oprimido de Deus. Porém, ele foi oprimido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Foi Jesus, o maior missionário. O maior missionário. Você conhece essa história. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele também te escolheu para essa obra. Ele também te escolheu para essa missão. Eu escutei o cooperador irmão Luiz Fernando aqui falando. Luiz Fernando mesmo. A respeito de que quando você faz para Deus, ele cuida de você. Missão é uma obra espinhosa, porém eu nunca vi dizer que Jesus devesse nada a ninguém. Você trabalha para o teu patrão, você trabalha de pedreiro, você trabalha de carpinteiro, trabalha em qualquer profissão, você tem o teu patrão, ele pode até ser falho com você. Agora, o teu patrão na obra de missão, ele não quer nada a ninguém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou de estar pregando assim, prosperidade, dízimo, essas coisas não. Mas se Deus tocar, eu prego. Eu falo. Sabe por quê, irmãos? Porque missão, a primeira missão, ela começa no bolso. Sabe por quê? Deus não precisa do meu dinheiro, mas a obra de Deus precisa do meu dinheiro. Deus não precisa dos meus toques, Deus não precisa do meu financeiro. É Ele que me sustenta, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a obra do Senhor, ela precisa. E sabe onde foi que eu já recebi grandes vitórias, irmãos? Foi sendo dizimista e ofertante na casa do meu Senhor. Eu quando aceitei Jesus, juntamente com uma fé de que eu dizimava e eu ofertava e Jesus prosperava. E foi assim que Deus fez na minha vida. E mesmo quando eu estava desviada, afastada da comunhão, eu era dizimista, porque eu tinha fé
tinha que ter a responsabilidade de criar meus filhos. Afastado da comunhão da igreja, morrendo de medo dos meus filhos desviar da presença do Senhor. E eu ficava procurando em alguém que apoiasse os meus filhos. Mas eu sempre sendo dizimista e ofertando em algum lugar. Eu gostava. Talvez você olhe para mim e pense assim, mas então você acha que você estava comprando Deus? Não, não estava comprando Deus. Eu estava com amor e gratidão. Irmão, sabe por que eu estou falando isso aqui? É porque a obra de missão começa por aí mesmo. É verdade. Deixa eu falar uma coisa. Numa guerra, numa batalha, não sei se aqui tem alguém que assim, quer militar ou não. Né? Você sabe que para enfrentar uma batalha tem aquele pilotão, né? Aí tem aqueles que vai lá e pegam o bandido com a mão, e tem aqueles que ficam na retaguarda. É assim? Tem os da retaguarda. Na obra do Senhor, nessa infantaria aqui, irmãos, tem aquele que dá o inimigo com a mão, e tem aquele que fica na retaguarda, sustentando a oração, no jejum, na consagração e no financeiro. E da mesma forma que Deus abençoa aquele que está lá catando com a unha, Ele está abençoando aquele que está na retaguarda também. Com a mesma medida, porque Ele é fiel. Irmãos, hoje é dia de missão, e nós estamos vivendo dias maus na terra. E é necessário que abramos os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos compreender, irmãos, que estamos vivendo um dia também de um evangelho. Que nós estamos vivendo, eu acredito, irmão Dinaldo, que o dia de piores crentes na terra. Pelo fato de que muitos irmãos fazem mau uso, abusam da boa vontade, usam de qualquer maneira a lã das ovelhas. Existem vários tipos de coisas que cooperam para que nós venhamos ser amaldiçoados. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. E Jesus vai permitir nessa noite que eu entregue para você a mensagem que Ele quer que você ouça. Quando a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos, lá em Malaquias, irmãos, não estou aqui para agradar ninguém, não, eu estou aqui para pregar a Bíblia. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e todos aqueles que vos vê, vos chamarão de bem-aventurado. Porque não vai faltar pão na casa de Deus. Não vai faltar panfleto para evangelizar. Não vai faltar gasolina no carro do missionário, da missionária, do pastor da igreja. Não vai faltar aluguel da igreja. Não vai faltar, irmãos, produto de limpeza para limpar o templo do Senhor. Não vai faltar nada. Aí talvez alguém diga assim, isso é lá no Antigo Testamento. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo assim, olha, escribas e fariseus hipócritas, vocês trazem o dízimo disso, de mais aquilo e esquecem de tal coisa. Pois eu digo que é para obedecer essas coisas e não esquecer aquelas outras. É assim ou não é que diz a palavra de Deus? Desse mesmo jeito. O Senhor disse, olha, fazei aquelas e não esquecei dessas, e fazei essas e não esquecei daquelas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estive fazendo uma obra missionária com minha esposa agora no Nordeste. E eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor, porque quem me sustenta é Jesus, quem sempre me sustentou é irmão, eu não sou sustentada por igreja nenhuma. Eu faço a obra missionária desde o dia que eu voltei para Jesus, desde que eu voltei para Jesus e que me casei com esse aqui, nós fazemos a obra todo ano. É todo ano, já tem 13 anos que estamos nessa obra. Uma obra difícil, difícil. E eu sempre tenho falado com o Senhor, porque eu sou dizimista fiel na casa do Senhor. E estou falando isso para a honra e glória do nome do Senhor. Eu falei, Senhor, eu sou dizimista fiel na tua casa. Então há de ser que quando o Senhor colocar uma obra missionária na minha vida, que eu
a 10 km/h, você puxa chegar, dá vontade de você pegar o carro e levar nas costas e sair andando. Então é melhor logo ir a pé, ou de bicicleta, ou de jumento, ou de qualquer coisa que acontecer que parar pela frente, a gente vai. E ali, irmãos, nós saímos dali e fomos para a cidade de Serra Talhada. Então, já que a obra não era ainda, pastor Eudes, então vamos fazer a obra na cidade. Aí nós começamos a pregar nas igrejas. E começamos a fazer a obra de Deus nas igrejas. E de repente tinha uma inauguração de uma igreja, meu esposo foi o preletor. Daí a pouco Deus preparou, quando chegou perto, já de nós viajar, teve uma inauguração de uma igrejinha num sítio bem pertinho da casa do meu sogro. E lá estamos nós, meu esposo é o preletor. Eu disse, eita, Jesus maravilhoso. Nossa, Deus, a obra de missão é assim, irmãos. Vai segurando aí, porque Deus vai falar contigo aqui nessa noite. Nós fomos em um propósito. Os nossos caminhos, os nossos pensamentos são um, mas o de Deus é outro. E ali, irmãos, começamos a pregar e começamos a fazer a obra por ali. Deus fez para maravilhas, sinais, prodígios e salvou e inaugurou o templo. E com essa jornada que nós achávamos que não ia nem fazer nada, ficamos 2 meses no Nordeste sustentados pela misericórdia de Deus. Andando nas asas dos anjos do Senhor, pela misericórdia do Senhor, não faltava carro para nós andar, não faltava comida para nós comer, não faltava igreja para nós ir, não faltava pessoa para carregar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. Amém. O nosso Deus, Ele é fiel. É obra de missão. E aí agora, quando foi de repente essa última que nós fomos, que eu ia dizer isso para os irmãos, o Senhor falou que nós tínhamos que retornar lá, porque nós vamos lá quase todo ano, e o ano passado não deu para nós ir lá. E assim, irmãos, vou completar aqui para os irmãos. Quando foi no outro ano, nós viemos embora. Não fomos na minha sogra, não. Quando foi no outro, dobramos os joelhos e fomos orar a Deus. E fomos clamar para o Senhor. Explicar aquilo para Jesus. Ter uma audiência com Ele. Falando com Ele ali sempre, Senhor, não é possível. É a minha mãe, Ele contando, Senhor, é a minha mãe. Como é que eu viajo uma distância dessa? E uma mãe não quer meu filho. E ali Deus nos abre algumas pregações, pode até uma mãe esquecer do seu filho. Eu todavia não te conheço, não te esqueço. Eu digo, eita, agora é para tu, Deus está falando, não é contigo. E ali ele ia abraçando, ia comendo aquela palavra, e Deus foi falando, foi falando. Quando foi no próximo ano, lá vai nós, no Nordeste de novo. Lá para a casa da sogra. Falei, ô sogra, meu Deus. Falei, ô Jesus, lá vai eu de novo. Rapaz, de repente, quando a mulher ficou sabendo que nós estávamos chegando lá, foi e falou assim, eita, vocês querem que a gente ajeite alguém para ir buscar vocês na rodoviária? É porque eu preparei uma cozinha para vocês e ficou toda sem jeito no alto da mesa. Eu não sei se é desse jeito que a Ana gosta. Eu não sei se é assim que ela gosta, porque eu tenho tudo de coisa. Rapaz, eu como qualquer coisa, rapadura, feijão, milho. O que botar na mesa, nós estamos comendo. Sou nordestino igual a senhora. E aí nós nos familiarizamos e começamos a falar do amor de Jesus, falar do Evangelho. E Deus foi muito maravilhoso. Irmãos, ela era uma pessoa tão perturbada antes, que não podia falar do amor de Jesus para ela, porque ela saía correndo para o mato, passava 3 dias no mato. Não podia falar do amor de Jesus para ela. Não podia falar de Bíblia. Não podia nem abrir a Bíblia. Porque ele falava assim, ai meu Deus, daí o bicho já pegava, já saía correndo, disparado com a Bíblia. Eu falei, meu Deus, que obra é isso? Não, eu de primeiro eu queria ser missionário, sabe? No dia que eu vi como é que é o negócio mesmo, deu vontade de Deus assim, agradecer a oportunidade de Jesus. Mas tem jeito mais não, irmãos, viu? Ei, a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado e ele olha para trás, ele não é algo no reino do céu. Tem algum nordestino aqui? Acho que não.
experiência que já tivesse com Jesus. Mas eu tenho certeza que na experiência com Jesus que você passou, teve um momento tão duro, que se você não tivesse cuidado, o arado cortava o teu pescoço. Era ou não era? Era ou não era? A palavra de Deus diz, irmãos, que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos pelo diabo. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E agora voltando aqui para Gideão. Gideão, irmãos, era um jovem. Escute aqui, ó, presta atenção. Nós vemos aqui que o anjo apareceu para ele. O anjo, quando fala o anjo, não foi um anjo. Porque se dissesse assim, ó, um anjo apareceu para Gideão. Mas a Bíblia diz que o anjo, quando fala o anjo, não é um anjo. Porque anjo do Senhor tem muito. Mas quando o anjo do Senhor foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que apareceu para Gideão. Olha bem a situação. Gideão estava numa prova, igual aquela prova que um dia eu e você passou. Sabe aquela prova que eu e você um dia passou e pensou assim, agora não sou crente mais nunca, eu dou conta. Sabe aquela prova que um dia você passou e pensou assim, acho que dessa daqui eu não me levanto mais nunca, foi uma paulada que o diabo me deu. Se eu me levantar dessa, ele me deu outra e acabou. Aí Gideão estava nessa situação. Sabe por que Gideão estava nessa situação, irmão? Porque tudo que o Gideão plantava, tudo que o povo de Gideão plantava, aí vinham os inimigos midianitas e tomava tudo. Eles tinham aquela força terrível, tomava tudo. Porque o adversário da nossa alma, ele é assim. Tem gente que pensa, porque assim, olha gente, do mesmo jeito que o céu é real, o inferno também é real. Esses dias eu precisei falar tão duro, irmãos, para uma pessoa, no grupo da nossa família. Falei, olha, do mesmo jeito que o céu é real, o inferno também é real. Eu falei assim, e continuei, sabe por quê, irmãos? Eu vou explicar para os irmãos, não é que a gente tem que viver brigando para o povo entender, não. Mas tem hora que tem que dar vontade de abrir um buraquinho assim e colocar lá dentro a palavra certa. Porque ele estava julgando uma irmã que estava lá no grupo também falando, e ele disse assim, seu negócio é julgar. E aí eu disse, Jesus, eu não posso ficar calada. Eu tenho que falar alguma coisa. Falei, escuta, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Do mesmo jeito que o céu é real, o inferno também é. E Deus me deu e deu a você o direito de escolha, enquanto nós é vivo. Deus me deu o direito de escolher se eu quero passar a minha eternidade com Jesus ou se eu quero passar a minha eternidade com o capeta, no inferno. É verdade. Não tem meio termo, não tem três lugares. Não existe céu, inferno, mais alguma coisa. Não existe purgatório, essas coisas aí, ó. E quem não decide nessa vida, enquanto tem vida, ir para o céu, não tem outro lugar para ir, é para o inferno mesmo, meu amigo. Infelizmente, se não for para o céu, é para o inferno que vai. Não tem outro lugar. Não tem meio termo. E não adianta querer orar depois. Não adianta, ou é agora que nós tomamos posição, ou é agora que abraçamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ou então nunca mais. Precisei falar isso. E aí Gideão estava, irmãos, tudo que ele plantava, os inimigos vinham e roubavam, levavam, deixavam ele pobre, sem nada. Plantava o trigo, os cabras vinham lá e roubavam tudo. Aí Gideão foi lá e se escondeu. Quem sabe dessa história? Gideão se escondeu, irmão. Ele pegou e tem assim, ó, tinha um lugar de malhar trigo. Você é nordestino, você sabe como é que a gente cata feijão e bota o feijão lá no, né? Pega assim, a gente pega o feijão, cata as baixas do feijão, seca. Aí para ela acabar de secar, pra gente não ter aquela máquina para moer, é a gente mesmo, é a mão. Aí você pega o feijão e coloca naquele meio daquele solão, assim, ó, estirado, tudo esparramado no chão, em cima de lona, se não tiver lá em cima da terra mesmo. Né? Tem tanto de feijão. Se a terra for durinha, melhor ainda. E põe aquele tanto de feijão, às vezes nas calçadas, né? Nos passeios, que aqui fala passeio, mas lá é calçada grande de fazenda, que eles fazem já para isso. Coloca os feijão tudo ali em cima e o sol do Nordeste é quente e bate assim daquele feijão. E de repente fica estralando, fica sequinho. Aí junta assim, irmãos, ó, é assim que se malhava trigo, para vocês entenderem. Junta o feijão ali, ó, e pega um pau e é assim ou não, uma vara. E vai batendo com a vara. Vai batendo com a vara. Vai batendo com a vara. Até sair toda a casca. Aí espera aquele ventinho maravilhoso, que não é vento de ventilador não, meu irmão, é o
estava pronto já para ir sacar e eles só levavam. Gideão disse, não estou contra disso não. Ficar sustentando esses marmanjos aí. Quem tem que barbar é gato. Deus me livre. Aí Gideão disse, já sei. Aí tinha um lugarzinho que quando era na época da uva. Então tinha um lugar de se espremer a uva, lá no lagar, né? Lagar, eu acredito, eu faço uma analogia assim, que seria um tanque meio escorrido, aí espremia aqui as uvas, né? E saía descendo o melzinho lá e descia pelo canto, era assim, a minha inteligência, eu que criei esse negócio aí, viu? De repente era assim. Gideão pegou o trigo, ao invés de ele ir para ele, malhar o trigo na ele foi lá do lagar. E os inimigos nunca iam saber, imaginar, que Gideão estaria no lagar, malhando o trigo, lá no lugar da uva. Prudência, sabedoria. Deus na causa, irmãos. Nosso Deus, Ele é fiel. Se tu pedir, Deus te dá, porque a palavra de Deus diz assim, olha, Deus não nega aquele que Ele pede sabedoria. Foi a primeira oração que Salomão fez diante de Deus, quando Deus disse, pede o que tu quiser. Ele disse, Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos. Um dia eu fiz essa oração também. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, se verdadeiramente tu tem um plano na minha vida, então me dá sabedoria. Ele tem me dado umas coisinhas, irmãos, pela misericórdia dele. Ele tem me dado umas coisinhas de sabedoria na minha mente, porque Ele é fiel. Porque eu era burrinho, meu Deus. Nossa, Deus. Eu era burrinho, mas Deus me deu graça. E ali está Gideão e Deus chega, aí chega onde? O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse, oxi, comigo mesmo não. Comigo? É assim que eu entendi, irmão de não. Comigo? Como é que o Senhor é comigo? E tudo que eu faço, os meus inimigos levam. Estou aqui agora escondido. Que varão valoroso eu sou? O cara está aqui afrouxado, escondido. Peguei meu trigo e vim aqui para o lagar para poder malhar meu trigo, escondido dos meus inimigos. Como que o Senhor é comigo? E o Senhor disse assim, vai nessa tua força. Aleluia. Eu acho que ele olhou para ele e disse assim, qual é a força? Qual é a força? Vai nessa tua força, Gideão, e tu vencerás aos midianitas como se fosse a um só homem. Oh, glória a Deus. Eu acho que ele olhou e faria como eu. Que jeito. Eu gosto de pregar para criança, que elas entendem, sabe? Elas entendem. Aí ele olhou e disse, como que eu vou vencer? Ô, irmãos, aí está o segredo. O Senhor só não quer que nós desistimos. Na obra de missão, o Senhor só não quer que nós desistamos. Na obra missionária, nós não podemos olhar para trás. Na obra missionária, no chamado de Deus, não podemos retroceder. Na obra do Senhor, não podemos ficar apegados a Ele e ao mundo. É verdade, Jesus. Aleluia. Ei, na obra do Senhor, tem que haver renúncia. Um dia um obreiro, agora recentemente, um obreiro que foi ser consagrado lá em Patos de Minas. Glória a Deus. E ele perguntou para a irmã, eu vou ser consagrada a diácono. O pastor falou, eu falei, ô irmão Davi, que bênção, que maravilha. Ele disse, mano, qual é o maior desafio na vida do obreiro? Eu falei, meu filho, eu vou te dizer um desafio que é na vida de qualquer crente. Ele disse, qual é? Eu disse, renunciar. Porque não é fácil renunciar. Não é fácil largar o que gosta. Não é fácil abandonar aquilo que traz prazer na carne. Não é fácil, irmãos, dizer não para aquilo que você mais ama fazer. Não é fácil quando você quer fazer e Deus diz, não vai fazer porque eu não deixo. Eu não quero. Não é assim. É do meu jeito. Mas Jesus, mas não é do meu jeito não. Ninguém é do jeito que é do pastor fulano, né? Nem é do teu jeito, nem do pastor fulano, é do meu jeito. Não é verdade, irmão? A gente enfrenta muito isso na obra de Deus. Claro que a gente quer do jeito da gente, o pastor quer do jeito dele, e aí se Deus não tiver misericórdia, é briga. Eu me assim, faz assim, o outro diz, não, vou fazer desse jeito. Aí eu digo, faz desse,
E aí Deus diz assim, nem é do teu jeito, nem é do jeito dele, nem é do dele, é do meu. E aí dá certo. E aí dá certo. Não é assim, irmão? Nós fazemos tantos projetos e às vezes nenhum dá certo. E o de Deus dá. E aí quando Deus disse a Gideão, olha, tu vai nessa tua força. Eu acredito que ele olhou para dentro dele e disse assim, mas qual é a força que eu tenho, Senhor? Aí o Senhor, eu acredito, irmão, eu estou fazendo uma analogia, o Senhor olhou para ele e disse assim, a força da perseverança, a força da obediência que está de pé na minha presença. Eu fico ligeiro, Gideão, eu sei que se eu falar, tu vai obedecer. E obedeceu mesmo, irmão. Obedeceu mesmo. Deus disse para ele assim, olha, Gideão. Ele disse, mas Senhor, como eu vou vencer? Eu sou o mais pequeno. O meu dinheiro é o menor. E eu sou o menor da casa de meu pai. Como é que eu vou vencer? E o Senhor disse, quantos homens tem contigo? Ele disse, 32 mil. 32 mil ainda era o menor. Imagina os maiores que tanto que era. 32 mil era o menor, não sei ler. Imagina os maiores. Ele disse, 32 mil. Ele disse, é muita gente. Olha, Gideão, é muita gente que tu tem contigo. E para que ninguém diga que venceu pela força do seu braço, tu vai gritar e tu vai dizer assim aos covardes, volte. Aleluia. Aí Gideão gritou e disse, covardes, volte para trás. Irmão, eu estou falando das minhas palavras. Mas eu acredito que ele disse assim, eu acredito que tivesse uma psicologia. Vamos supor que ele disse assim, ei, você que dá conta de renunciar ao mundo, volta para trás. Aí a pessoa já volta. Você que dá conta de renunciar a tua cachaça, voltar para trás. Você que não dá conta de renunciar o dinheiro, volta para trás. Porque aí Deus falou com ele, diga aos covardes que volte. Aleluia. Porque com certeza se ele dissesse assim, covarde, volta. Tinha alguns que não iam dizer que era covarde. Como de fato voltou 22 mil dos 32. Não é assim, irmão Luiz Fernando? Se não me engano, não é? Ficou 10 mil, não foi? É isso? Mas eu já estou velhinha, a gente esquece às vezes. Mas foi isso, não foi, meu sabe? Voltaram 22 mil dos 32 mil. Ficaram ainda 10 mil. E Deus disse assim, ainda é muita gente. Eu orei, Senhor, mas de 32 mil ficou só 10 mil, ainda tem muita gente. Pai. Aí Deus disse assim, irmã. Deus disse assim para Gideão, Gideão, leva todos lá na beira da água e manda que todos bebam água. E aquele que for com a cara na água, lambendo a água, tu separa para um lugar. E o que for com a mão na água e levar na boca, tu separa para outro lugar. Sabe quantos que foram com a mão, a cara na água, assim, ó, para lamber? 9.700 homens. Foi separado. E ficaram 300 que iam com a mãozinha lá e, ó, vigiando, ó, bebendo água e olhando para todo canto para ver se o inimigo vinha. Já imaginou aqueles com a cara na água? Se chegasse o inimigo, dava uma paulada mas ela lá dentro da água. Olha como é que as crianças entendem. É muito lindo essas crianças. Não é verdade, irmão Silei? Eles com a cara na água ali, ó. E o inimigo com a paulada estava fácil. Aí Deus mandou, separa para o lago. Aleluia. E foi separado. E sobraram, sabe quantos, irmão? 300 homens prudentes. Eita, meu Deus. Numa batalha de 32 mil. Se Gideão estava achando que 32 mil era pouco, imagina 300 agora. Porque com certeza o exército de lá tinha mais de 32 mil. Aí Deus disse assim, é com esses 300 que tu vai vencer. Aleluia. Com um só homem. E eu acredito que Gideão olhou e disse, Ele disse, nessa peleja tu não vai ter que pelejar não. Vai ter que pelejar não. Tu vai entregar instrumento na mão deles e eles vão louvar o meu nome. E eles vão me exaltar, disse o Senhor. E eles vão me glorificar. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa. Trazendo ao dia de hoje. Aí você glorifica a Deus na tua obediência. Você glorifica ao Senhor na tua alegria em fazer a obra. Você glorifica o nome do Senhor quando você faz o bem pela obra do Senhor.
quem não vê já está condenando. Ele não disse assim: ide por todo mundo e ganhar crente para mim. Ele não disse assim, não, porque eu não ganho ninguém, quem ganha é Jesus. Eu falo sempre isso, irmão. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, eu não convenço a alma. Pedro pregou uma vez, mais de 3.000 almas aceitou Jesus. E às vezes nós pregamos 3.000 vezes e não ganhamos um. Não é assim, irmãos. Irmãos, missão é obra espinhosa. Mas quer ouçam, quer deixem de ouvir. A palavra do Senhor tem que ser pregada, porque é um mandamento. Ele disse: ide, ele não te pediu. Ele te deu uma ordem, vai. Ide para todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Exorta, fala. Não fica, irmãos, nós estamos vivendo um tempo. Meu Deus, eu tenho sofrido tanto. Sabe por quê? Eu fico no meio de uma parentela, aí tem uns crentes lá, de boquinha de peixe, sabe, irmão? É só assim, ó. E às vezes o camarada está lá descendo da cacete, falando mal dos crentes, e a pessoa está lá concordando com tudo. Fica só lá, murcho. Não defende ninguém, não fala nada. E aí, esses dias aconteceu um instrumento de Satanás, irmão, eu estou entregando a palavra. Um instrumento do diabo chegou no grupo e começou a falar umas coisas contra meu esposo, porque, pela misericórdia de Deus, eu falo isso para um e glória no nome do Senhor. Quando ele vai falar, ele primeiro vai chibar também, que fala pesado, quando precisa ser falado. E tem uns que não aguentam falando, tem que ir assim, mais um jeitinho, assim. Eu digo, que tá adianta ir com jeitinho e vocês não aceitam Jesus? Não, tem que falar como o fulano de tal, porque o fulano de tal fala bem, e a gente ouve, e todo mundo escuta. Eu digo, então quer dizer que o fulano de tal já pregou o suficiente para vocês criar vergonha na cara e não criar até hoje. Não tem como falar uma palavra para mim, do mesmo jeito. Eu digo, quer dizer que o fulano de tal já tem pregado a vida inteira para vocês criar vergonha na cara, e vocês não tem jeito nenhum de criar. E eu falei, meu Deus, não tem jeito não. Ô irmãos, Deus te escolheu para tu ser atalaia. Não adianta não, atalaia a espada corta para lá, corta para cá. E tem hora que eu estou pregando para os outros e pregando para mim. Tem hora que eu mesmo chicotear alguém e Deus se converte também. Eu digo, amém, Jesus. Toma posição também, eu digo, amém, Jesus. É assim a palavra de Deus, sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que ela é uma espada aguda de 2 gumes. Ela é aguda de 2 gumes, ela corta para lá e ela corta para cá. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai até as juntas e medulas, ela vai até a divisão da alma e do espírito do homem. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra de Deus é tão linda, que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Busca a minha palavra, busca a minha presença, busca a minha face. Sabe por quê? Porque vai ter momento de que quando o inimigo estiver armando uma cilada lá longe, por causa da palavra, do entendimento da palavra que tu tem, tu vai ter o discernimento de longe. E tu vai matar com a palavra só. 2 peixes que vierem do encontro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir qual é a intenção do diabo, do maligno. Isso é obra de missão. Irmão, se nós fossemos falar de missão aqui, nós íamos falar a noite inteira. Mas nós somos obedientes, irmãos, ao relógio. Viu? Porque o Espírito Santo de Deus é educado também. Então veja bem, irmãos, missão é obra espinhosa, mas não deixa de fazer porque ela é espinhosa, não. Missão é obra espinhosa, mas não desiste, não. Quantas vezes você faz propósito e fala assim, amanhã eu vou falar de Jesus. Aí no outro dia, o Espírito Santo de Deus vem, passa e te dá a oportunidade de você falar do amor de Jesus para uma pessoa. Você negligencia, a pessoa sai de perto de tu, vai-se embora, e depois tu se lembra, eu podia ter, falei. Não é assim, irmãos? Acontece ou não acontece? Acontece. Quantas vezes você faz assim com Deus hoje? Amanhã eu vou fazer um propósito de consagração, para Deus me abençoar na área assim, 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 na obra de Deus. Aí quando é no outro dia, você esquece da consagração e vem a labuta no dia a dia e começa a lavar prato, lavar a louça, fazer comida, varrer casa, fazer tanta coisa. E aquela coisa do dia, a consagração passou, e o período passou, e a coisa passou, e você não falou nada com Deus, e
propósito e não deu nada. Irmãos, isso é missão. Eu estou falando isso porque é o inimigo da nossa alma. Deixa eu falar uma coisa. Deus não brinca de ser Deus. O inimigo da nossa alma não brinca de ser demônio. Vamos acordar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu vou entregar a minha oportunidade. Mas eu também não posso deixar de falar, porque também faz parte da missão. Irmão Dinaldo, pastor Dinaldo, pastor Edson, né? Edson, né? Daniel. Me desculpa, porque eu não sabe o nome. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Me permitam falar isso aqui, irmãos. Eu preciso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sou política, não faço. Porém, estamos vivendo um período que eu fiquei arrasada. Eu fiquei horrorizada com algo que eu vi acontecer ali no Nordeste, nessa obra missionária que nós estamos ali. Irmãos, nós sabemos que nós não vivemos assim, nós não temos isso, mas nós estamos vivendo, nós somos também da política. E o que eu vi, irmãos, de pessoas crentes que estão dormindo o sono espiritual, que eu estou dizendo, irmãos, estão dormindo o sono espiritual. E nós estamos vivendo, irmãos, momentos decisivos. E precisamos pedir a Deus sabedoria, porque não vai adiantar. Depois do dia 30, passou das 5 horas da tarde, e você viu que o negócio aconteceu ao contrário. Não adianta plantar joelho no chão mais não. Aí é mais 4 anos na mão de quem você talvez não gostaria de estar. Irmão, se a coisa está séria, o negócio está sério. Eu não sabia que estava tão sério da maneira como eu vi. A coisa está séria. Eu acho que alguns irmãos ouviram falar lá no Pará, daquelas situações que estão acontecendo lá no Pará, né? Que não é segredo para ninguém. Crianças de 2 anos, de 4 anos, sendo entregues para ser amante, sendo estuprada, crianças sendo vendidas para ser estuprada, crianças sendo violentadas de todas as maneiras. E as entidades políticas, porque como nas patas fedorentas de Satanás, que são vendidos para esses ditadores que compram essas crianças, nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. Irmãos, o nosso presidente Bolsonaro está sofrendo e é muito. Irmãos, ele está sofrendo e é muito, igreja. Sabe por quê? Porque o dia que ele pôs um slogan lá assim, ó: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, Satanás se levantou. Com todo o exército do inferno, Satanás se levantou para acabar com a vida do nosso presidente do Brasil. E se dessa vez o inimigo, irmão, chegar a tomar posse, você pode ter certeza que a frustração vai ser muito grande no nosso Brasil. Irmãos, a frustração vai ser muito grande. Vou só dizer uma coisa para vocês. O que está aí na mídia não é mentira. Dizendo que Cuba está na mão da ditadura, que Noruega, que vários países, Argentina, estão tudo na mão da ditadura. Irmãos, é verdade. Deixa eu falar uma coisa. Lá o político é muito rico. E o povo está comendo cachorro, rato, sapo, porque não tem alimento, não tem o que comer, irmãos. Uma criança, ela não pede uma boneca, ela pede comida. Se você disser assim, você quer uma boneca? Não, não quero boneca, eu quero comer. Estou com fome. E não tem jeito nem de fugir de lá para vir para o Brasil, porque se viesse, com certeza o nosso presidente ia acabar todos. E ele quer ir atrás de todas as crianças que foram tomadas para fazer esse tipo de coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Ore a Deus. Não feche sua boca quando o inimigo da tua alma. Quando o inimigo da tua alma disser ao contrário, você conhece a palavra de Deus. Aí você diz, talvez, com aquela ignorância, não, crente não mexe com isso. Mexe sim. Crente mexe, crente estuda, crente procura saber das coisas. Crente não é bom, crente é sábio e tem que ser. Porque a sabedoria vem do céu. Irmãos, não vamos nos iludir, mas em nome de Jesus, não feche a sua boca, não se cale. Viu? Abra a sua boca. Se alguém quer falar uma coisa e é mentira, fique caladinho, não, irmão.
fez. Nesse mundo só tem guerra, tristeza e aflição. Está surgindo até leis para magoar os cristãos. Mas essa igreja é forte e não desfalece não. Muito em breve vai cantar vitória lá em Sião. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir com Jesus morar ali. Esse livro vai no mar que fez. Nessas épocas que os políticos estavam fazendo contra nós, irmãos, a irmã Cirlei lembra. Levaram nós numa justiça lá no bairro Berabonim na época, porque dizendo que a nossa casa estava sendo entregue. Isso tudo já era começo do comunismo. Era um comunista que morava do lado da minha casa, um ditador que morava do lado da minha casa. E ele fez isso comigo, eu quase perdi a minha casa, só não perdi. Porque Deus teve misericórdia de mim. Porque na hora o inimigo trabalhou tanto, que nem advogado da igreja eu tinha para poder me defender. Era ou não era brasileiro? Sofri demais. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, peça sabedoria a Deus. Peça a Deus, peça discernimento. Não caia no lado de Satanás. A palavra de Deus diz que o Satanás, nos últimos tempos, ele faz até fogo cair do céu à presença dos homens. Viu, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, abrace a causa. Viu? Porque essa pátria é nossa também, viu, igreja? A Bíblia diz que é nosso dever orar pelas nossas autoridades. É nosso dever orar pelos nossos governantes. É nosso dever. Eu tenho que orar pela minha pátria porque eu moro nela. A rainha Esther, irmãos, um dia, quando Mardoqueu chegou para ela e disse assim: olha, Esther, intercede ao rei pelo teu povo, porque tu está aí no palácio, toda de rainha, né? Agora não é rainha, mulher da Assuero. A Assuero fez um edital para destruir os judeus. Se tu se calar, Esther, socorro de outra parte virá, mas tu e a casa do teu pai perecerá. E ali ela teve que entrar na brecha e ela entrou na brecha. E ela disse: ore por mim, porque se eu morrer, morrerei, mas eu irei falar dele. Farei o que eu preciso. Eu faço o que for preciso, não feche o boca, não negligencie a verdade. Igreja do Senhor, abraça a causa do Senhor Jesus Cristo. Abraça a causa da tua família. Seja um defensor da tua casa. Seja um provedor de bênção para o teu lar. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa língua oportunidade. Enquanto o presbítero André está com a oportunidade de estar orando pela missões, em seguida o pastor Dirão está fazendo as considerações finais. Glória a Deus. Salve os irmãos para o Senhor. Amém. Vamos todos em uma só voz declamar ao Senhor Deus para que Ele abençoe as nações, nosso país, né? Para que a palavra de Deus entre em todos os quatro cantos da terra, em todas as nações, para que todo o povo escute a voz de Deus nesses últimos tempos. Glória ao Senhor, Jesus. Então, oremos a Deus. Amadíssimo Deus, soberano Pai, nós agora, Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, cada nação desta terra, meu Pai, onde ainda, Senhor, a Tua palavra não chegou e até chegar, Senhor, sendo encontrado dificuldade, Senhor, é necessário, ó Deus, porque a Tua obra é urgente. E estende a tua mão de misericórdia. Levanta missionários e missionárias. Levanta os sustentadores dessa obra. E que o seu líder, Senhor, não cesse jamais, Senhor, até que o Senhor volte, Deus, a arrebatar a tua igreja. Ó Senhor, com providência, Pai, porque estamos vivendo dias difíceis, Senhor, atravessando, Senhor, para levar a tua palavra. Abençoa cada nação em nome de Jesus, Senhor. O nosso Brasil, ó Pai, todos os países são tuas, Senhor, todas as nações são tuas, ó Pai. Conceda ao povo, Senhor, a vitória em nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Graças te damos, ó Deus.